Oi, eu sou Kátia Castro, sou arte educadora, artista plástica, artesã. E hoje eu vou passar para vocês como fazer com a massa do papel machê a parelha do tambor de crioula. Esses 3 tambores, ó. Nós vamos fazer esse trabalho, que é uma caixinha de MDF, um porta-treco, um porta-lápis, né, caneta, e fazermos em papel machê essas 3 peças, que são os tambores, o tambor grande, o meião e o crivador. Olha só que legal. Ok. Nesse primeiro momento, eu vou passar a confecção de como a gente faz o papel machê, tá bom? Para esse papel machê, para fazermos o papel machê, a gente vai precisar de 2 bacias, uma sem água, a outra com água. Aqui eu já tenho uma bacia com um papel que eu já coloquei desde ontem, que ele tem que ficar 24 horas de molho. Vamos precisar de um rolo de papel higiênico, vinagre, também pode ser água sanitária, e cola branca. Esse é o material para fazermos a massa do papel machê. Então vamos lá. Nós vamos desenrolar o rolo do papel higiênico todo, tá? E vamos estar picando esse papel bem miudinho para colocarmos de molho. Esse papel ele tem que ficar de molho 24 horas. Pode ser colocado água fria ou água morna. A água morna, ela ajuda a quebrar as fibras do papel mais rápido, né? O papel se desmancha mais rápido. Esse papel, quanto mais picadinho, melhor o resultado da nossa massa de papel machê. Aqui eu vou fazer para vocês uma demonstração, né, de como preparar a massa do papel. Vou picar só uma parte desse papel, mas para essa receita a gente coloca o rolo inteiro, tá bom? Pode ser cortado na tesoura? Pode ser cortado na tesoura. Mas você que quebra as fibras do papel, melhor se for picado na mão. Depois de picarmos todo esse rolo de papel, nós vamos colocar esse papel dentro da água, tá? Mergulha o papel todo na água. Pode estar, ó, esfarelando mais se quiser. Aí nós vamos colocar um fio de vinagre ou de água sanitária. Aqui é opcional. Eu geralmente coloco, depois que eu já tiro o papel da água, que eu esfarelo na outra bacia, né? Depois desse processo é que eu coloco o vinagre. Eu prefiro estar usando o vinagre do que a água sanitária. Mas os dois servem para quê? Para estar conservando o nosso trabalho, para que ele não pegue nenhum tipo de fungo, não fique mofado, né, com o tempo. Ó, a gente coloca um pouco de vinagre, mistura. Isso pode ser feito no momento em que você colocar para passar as 24 horas, tá? Depois, nós vamos espremer esse papel. Nós temos que tirar todo o excesso de água, tá? Quanto mais água tirar, melhor o resultado da massa do papel. Ao passarmos para esse outro recipiente, a gente vai estar esfarelando esse papel. Isso aqui também pode ser feito, gente, com uma peneira. Você, se não quiser espremer, botar para escorrer numa peneira. Passa mais tempo, né? Mas o resultado é o mesmo. Espremeu, aí esfarela.
Esse trabalho que nós vamos realizar hoje, que são os tambores, né, que pertencem à parelha da nossa manifestação, que é hoje patrimônio material da cultura brasileira, que é o tambor de crioula. Esse título, o tambor de crioula recebeu esse título de patrimônio imaterial no ano de 2007. E esses tambores, eles recebem um nome cada um. O tambor grande, o maior tambor é o tambor grande, que também é chamado de roncador ou rufador. Aí nós temos o meião, que é o tambor do meio, e o pequenininho, que é o crivador, né? Essa manifestação do tambor de crioula é uma dança de roda, uma dança circular, de origem afro-brasileira, né? Eles dançam o tambor de crioula aqui, que é uma dança típica nossa, né? Você não vê em outro local, a maneira que é feito o tambor de crioula, você não vê em outra região. Aqui no Maranhão, essa manifestação, ela acontece no decorrer de todo o ano. Não precisa, é mais forte no período do São João, mas no decorrer do ano você observa grupos dançando em feiras, né, pagando promessa, que a maior quantidade de grupo é constituído a partir de um pagamento de promessa. Eles fazem uma promessa, recebem a graça e agradece a São Benedito, né, que é o santo protetor dos grupos de tambor de crioula. Mas há quem faça também essa promessa, esse tambor, para outros santos, né? Então aqui eu já tirei uma parte do papel. Vamos tirar essa bacia aqui do lado. Esse outro momento a gente vai estar colocando a cola branca, que é a base de água, né? Qualquer cola. Que você também pode estar fazendo, se não quiser usar a cola, aquela cola caseira que é feita com trigo no fogo, né? Então, nós vamos colocar aqui uma quantidade de cola, nós vamos botando aos poucos, porque essa massa, ela tem que soltar aqui da bacia, né? Botou a cola, vai amassando, ficar bem amassada. E aqui é para quando o ponto dela, gente, é quando ela já está soltando da bacia, que fica bem parecido com uma massa de biscoito. Uma massa para fazer biscoito. Vou botar um pouco mais de cola. Isso aqui é uma questão de ver no olho mesmo, assim, né? Na mão, proporção que você vai amassando, vai vendo o ponto da massa. O segredo é amassar bem, para que a gente tenha uma massinha. Sabe aquela massa de modelar também, né? É bem parecido. Quando essa massa começar a soltar da sua mão e começar a soltar da travessa, né, do recipiente, é porque ela já tá num ponto bom. O papel machê, ele é uma técnica bem antiga, né? Vou botar aqui. E os chineses, eles utilizavam o papel machê para fazer capacetes para os seus soldados utilizarem na guerra. Para vocês verem o quanto que ele fica duro. Quanto mais tempo passa, mais duro ele vai ficando, ó. Aqui ele já soltou. Da travessa, né? Já tá no ponto bom de ser trabalhado. Olha só. E
nós vamos agora partir para fazer os nossos tambores. Há uma maneira de conservar esse papel, você pode fazer uma grande quantidade, né? Eu faço uma grande quantidade. E depois você coloca no saco plástico e pode conservá-lo dentro da geladeira. E passa mais de mês dentro da geladeira. Eu sempre faço uma grande quantidade porque eu utilizo durante a semana toda, né? Eu trabalho durante a semana toda fazendo peças. E aí nós vamos precisar, já com a massa do papel feita, né? Pronta. Nós vamos precisar agora de uma caixinha dessa de MDF, que também vocês podem estar fazendo essa caixinha com... pode não ser o MDF, pode ser um copinho descartável, pode ser a garrafa PET cortada, né? Trabalhada até na parte externa com papel machê. A gente pode estar utilizando também aqueles copos de extrato de tomate, né? São vários elementos que você pode estar reutilizando para fazer esse suporte para a nossa parelha. Eu vou utilizar aqui uma caixinha de MDF que nós vamos pintar. Vamos usar tinta branca. Eu escolhi a tinta laranja. Vamos utilizar o verniz, que é o último processo do trabalho. Cola instantânea, que pode ser utilizada para finalizar. A nossa pistola quente, né, de cola quente. E um palito de churrasco, que eu utilizo, vocês vão ver para quê. E pincel, um copinho com água, toalha, né, para estar limpando sempre as mãos. Então, vamos ao processo. Essa caixinha aqui, eu já passei a primeira demão de tinta branca, tá? E depois nós vamos dar a finalização nela. Agora nós vamos fazer a nossa parelha, que são os 3 tambores, ok? Essa massa de papel, nós vamos estar preparando aqui na mão 3 rolinhos, ó, de 3 tamanhos. Super fácil de fazer. Ó, o nosso tambor grande, o primeiro rolinho. Deixa eu aumentar um pouco para ele ficar. Sempre lembrando que o papel machê, depois que faz as peças, ele vai para o sol, né? Automaticamente, como ele tem água, né, nesse material dele, ele vai dar uma reduzida. Então, a gente faz sempre um tamanhozinho maiorzinho, já contando com essa secagem, né, que vai diminuir um pouco a peça. O processo do papel machê, ele pode ser feito com diversos tipos de papel. Com caixa de ovo para estar reciclando, com papel jornal, papel sulfite que não tá mais, virou borrão, né, que você não tá mais utilizando, já foi utilizado. Só que para você usar um papel mais duro, com as fibras que são mais duras, tipo a caixa de ovo, você tem que picar essa caixa de ovo. É aconselhável a caixa de ovo você colocar numa água morna para quebrar mais. E também é necessário a gente estar passando no liquidificador quando essa massa quando esse papel é mais duro, né? Pra tá quebrando essas fibras melhor. Então aqui, ó, nós temos 3 tambores, 3 tamanhos de tambores já. Diminuir um pouco aqui. E o pequenininho, que é tambor grande, né? O meião e o crivador. Agora, nós vamos estar montando, fazendo aqui na nossa mão, uma mantinha. Pra estar imitando o couro desse tambor. Aí nós vamos cobrir, ó, e dar uma pressão em toda a lateral.
para estar imitando o couro que é colocado em cima de cada tambor. Tambor grande. Isso aqui. Vamos fazer a mantinha para cobrir o segundo tambor, que é o meião. O mesmo processo, aperta do lado, na lateral. E a menor que é pro tambor menor, que é o crivador. Os tambores da parelha do tambor de crioula, eles são feitos de madeira do mangue. São 3 tipos de madeira que geralmente são utilizadas, ó, os 3 tambores. Que é o soró, o pau d'arco e o angelim. Esses 3 tipos de madeira, os grupos geralmente fazem uma espécie de um ritual, né? Para tirar essa madeira do mangue e trabalhar nessa madeira, né? Essa madeira ela vai ser ocada, eles furam a peça, né? Perfuram e raspam toda a madeira de dentro, esse tambor fica ocado, né? Que é para sair a sonorização. E também os tambores, a parelha do tambor toda é quentada a fogo, né? Que para afinação. Aqui nessa parte de cima eles colocam umas tarraxas, né? Que é feito para apertar o couro. E esse couro, esse tambor antes de ser levado à roda do grupo para começar a dança, ele é quentado a fogo. Bem, aí aqui nós vamos colocar para secar os nossos 3 tambores. Enquanto acontece a secagem desses tambores, nós vamos para a nossa caixinha preparar o nosso suporte. Então, aqui já tá pintado a primeira demão de tinta branca, a segunda demão. Eu escolhi o laranja. Nós vamos usar o pincel número 20 para tá pintando essa caixa toda. Ó. Vou pegar aqui embaixo. Esse suporte pode ser de qualquer outra coisa, uma caixa, você montar uma caixinha, né? Tá usando algum material reciclado, lembrando que tem que pintar embaixo também, para dar o acabamento. Vamos pintar toda a caixa. Você pode estar fazendo esse trabalho para também aumentar a sua renda, né? Tá vendendo esses trabalhos. O papel machê, ele é bem aceitável no mercado. É só você fazer um trabalho bem legal, dar finalização, caprichar nele, ó. Vamos botar aqui para secar. Enquanto isso, nós vamos, pincelzinho na água, começar a pintar a nossa parelha, né? Vamos botar aqui, que não vai mais precisar. Aí vamos usar o marrom escuro para dar a ideia da madeira aqui embaixo, ó. Aqui em cima a gente vai fazer uma misturinha para clarear e ficar com um tom mais aproximado do couro, tá? Esse couro que é utilizado para fazer a coberta do tambor de crioula, são 3 tipos de couro, geralmente, que eles usam. O couro do boi, né, o couro do veado e o de cavalo. É mais frequente ser utilizado o do boi e o couro de veado, mas eles utilizam outros tipos de couro, né? Esse couro é lavado, raspado,
colocado para secar, né? Passa dias na água de molho. Tem todo um processo também para preparar esse couro para ser recebido no tambor. Então, com um marrom mais escuro, nós vamos pintar essa parte, ó, de baixo. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica durinho, ó. Isso aqui já é um tambor seco, diminuiu um pouco o tamanho. Aí nós vamos fazer o quê? Pintar toda essa peça aqui embaixo, dar uma ademão de branco. Aqui já está com ademão de branco. E depois nós vamos passar nas 3 peças, primeiro essa parte do marrom mais escuro. Pode pôr de cabeça para baixo para secar. Eu sempre faço um furinho com o próprio pincel depois, aqui para dar aberturazinha no tambor. E seca, dá pra secar até mais rápido, porque entra ventilação. Ó. Pintou as 3 peças. Com um marrom mais escuro. E aí nós vamos preparar uma misturinha para tá clareando, né? E fazendo essa parte aqui do couro do tambor mais clara, tá? Eu vou utilizar aqui esse espaçozinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós vamos estar usando o pincel número 1. Eu vou tirar um pouco da tinta branca, né? Coloca aqui. Aí vou pegar um outro marrom, que é mais claro do que aquele que nós usamos pro couro. Com outro pincel do mesmo tamanho, número 1, para não tá sujando o marrom com o branco, eu só pingo. Tiro um pinguinho para fazer essa mistura, ó. Feita essa mistura, nós vamos pintar o couro do nosso tambor. Que é essa parte aqui. Aqui é bom usar um pincel mais fininho mesmo, esse número 1, número 4, que são mais finos, pra não tá borrando a peça de baixo. Isso nós vamos fazer nas 3 pecinhas, tá? Lembrando que o tambor de crioula, ele tem 3 elementos básicos na dança dele, né? Que são os tambores, que dão o toque da dança, né? Os nossos 3 tambores, que é chamado de parelha, tambor grande, meião e crivador. Ó. Vamos fazer isso nas 3 peças. Pode deixar deitadinho, sem problema. E também, os componentes são os tocadores, né? E os cantadores, que fazem, atrás dos cantadores, vocês vão ver uma quantidade de rapazes que fazem parte do coro, né? Da musicalidade. Os elementos principais são os tambores, né? Que eu tava falando, o canto e a dança. Os tocadores dos tambores, né, que nós temos como personagem dessa manifestação. Nós temos os cantadores, que cantam, né, as toadas, né, dos grupos, louvam a São Benedito, né, fazem rima. E nós temos as nossas coreiras, que são as nossas dançarinas do tambor. Depois de pintarmos as 3 parelhas, né, nós vamos colocar para secar. Seca bem rápido. E
o próximo momento, para finalizar essa peça aqui, deixa as 3 peças aqui, ó, pintadas e as feitas para secar. Nós vamos agora fazer esse risco, que é imitando a corda, né? Eles botam mais tarraxas aqui para afinação dessa parelha, de cada tambor, e é passado um fio aqui. Eu faço utilizando com palito de churrasco. Esse risco pode ser feito com pincel número 0, e eu utilizo a tinta marrom mais escura, melo só a beiradinha, né, desse palito, e vou passando, circulando toda essa parte do couro, ó, para fazer o risco em cada um dos tambores, só para imitar essa parte dessa corda e lembrar que o couro tem esse fio, né, essas tarraxas em cima. Isso eu faço com as 3 peças, né, com os 3 tambores, faltando nesse aqui, vamos fazer, ó, se faz com os 3 tambores, pode ser feito com pincel 0, mas eu prefiro estar utilizando o palito, eu acho mais prático. Esse risco também não é preciso sair totalmente certinho, né, não há necessidade, ó. Tá? Feito isso, a gente vai deixar tá secando, né? Pra darmos a finalização desse trabalho. A peça já tá aqui seca. Lógico que a gente tem que pintar essa parte de dentro também, tá, gente? E deixa eu aproveitar aqui e fazer logo. Também com laranja, com a mesma cor, mesmo pincel. Essas tintas, que são a tinta de artesanato, é uma tinta que ela seca bem rápido, viu? Ela não tem a durabilidade dela de secagem, é rápido. Se você botar no vento, se usar um ventilador, é mais rápido ainda. E aí, nós vamos estar no próximo momento utilizando a nossa cola quente. Deixem ligada logo aí a pistola de cola quente, para estar finalizando esse trabalho. É um trabalho que você pode estar dando de presente para um amigo, ou mesmo fazendo, né, para aumentar a sua renda, ok? Ó só, agora nós vamos utilizar, vamos fechar as tintas. Vamos utilizar aqui a nossa pistola de cola quente para estar prendendo o nosso trabalho na peça, ó. Primeiro, o nosso tambor grande. O nosso meião. E o nosso crivador. Viu? Super prático. Vamos deixar secar um pouquinho. Viu só? Como fica bem legal. E aí, depois da secagem, nós vamos fazer a envernização, né? Para conservar esse trabalho. Nós vamos usar um verniz. O verniz, ele tem brilhante e tem um verniz fosco, né? Com o pincel número 6. Vamos lavar aqui o pincel para utilizar. Eu vou utilizar essa peça aqui que já tá pronta, só para mostrar para vocês, enquanto essa aqui tá secando, ok? Vou pegar aqui, ó. Aí é a escolha de vocês, se passa o verniz fosco ou se passa o verniz brilhante. Eu uso o verniz brilhante, tá? Para artesanato. Ele parece assim uma cola, ó. Você vai passando, vai ficando essa pasta meia branca. Mas não tem problema, quando secar, ele fica todo transparente. Uma outra dica que eu dou é quando vocês forem fazer envernização das peças, sempre fazer por cor. Por exemplo, às vezes a gente vai envernizar o tambor que é marrom e essa tinta marrom que é mais escura, ela é danada para soltar,
né, fragmentos, pigmentos dela no pincel. E aí, se você vai usar o mesmo pincel para passar na parte laranja, você acaba manchando sua peça. É melhor fazer por partes, entendeu? Aí invernizou toda a peça, todo o trabalho, né? Rapidinho seca e fica todo transparente. Você pode estar utilizando qualquer cor, ok? E aí nós temos, ó, o nosso trabalho finalizado, o nosso porta-treco, o nosso porta-lápis, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Então, eu quero aqui agradecer ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura do Estado, a SECMA, que através da Lei Aldir Blanc do Maranhão nos oportunizou, né, tá passando para vocês nosso conhecimento e ensinando um pouco dos trabalhos que eu desenvolvo, né, com papel machê. Meu grande abraço, meu agradecimento por vocês estarem comigo nesse momento. Obrigada.